A Tesla deveria ter um serviço de robotáxi amplamente disponível, e isso vai ser algo grande para a Tesla. Em 26, o Optimus 3 será lançado e, com sorte, a SpaceX vai alcançar a reutilização total com a taxa. Esses são os realmente grandes. Bem-vindo ao Eletrificado. Eu sou seu apresentador, Dylan Loomis, para o último episódio do Eletrificado de 2025. David Moss vai entrar para a história como a primeira pessoa a dirigir de costa a costa totalmente de forma autônoma em um Tesla. Ele saiu do restaurante Tesla em Los Angeles há 2 dias e 20 horas e chegou a Myrtle Beach, Carolina do Sul. Uma viagem de 2.732 milhas com o Full Self-Driving 142 sem qualquer desengate, nem para estacionar, inclusive nos Superchargers. Aqui está o mapa da rota com todas as paradas que ele compartilhou. No ranking completo do Whole Mass, o Model 3 de David Moss aparece com 10.890 milhas e nota 100 no Full Self-Driving. Existem vários motivos para pessoas como a Shock parabenizarem Davi e a si mesmas por essa conquista. Apenas fãs antigos da Tesla vão lembrar disso. Em outubro de 2016, Elon anunciou publicamente que a Tesla trabalhava em uma viagem de costa a costa totalmente autônoma. Na época, no final de 2017, a citação real do Elon foi: "Nosso objetivo é, e eu me sinto muito confiante sobre esse objetivo, seremos capazes de demonstrar direção totalmente autônoma. De Los Angeles até te deixar na Times Square, em Nova York, saindo de casa em Los Angeles, e fazer o carro estacionar sozinho até o fim do próximo ano, sem toque algum, inclusive conectando ao carregador." A ideia foi aplicada em 2016, visando 2017. E no fim das contas, tivemos que esperar até o final de 2025, e foi um cliente que conseguiu fazer isso, não oficialmente pela Tesla. Mas eu diria que talvez seja ainda mais legal deixar que isso aconteça desse jeito. André Capati comentou: "Este é especial porque a viagem costa a costa era um grande objetivo do time do Autopilot desde o começo. Passamos horas em sessões de revisão de clipes até de madrugada, analisando intervenções e testando trechos da viagem. Ao longo do tempo, triando, categorizando e planejando projetos para eliminar a lacuna e zerar as intervenções. Como o Phil Doohan disse, foram 10 anos de trabalho, e David Moss, em um carro de cliente com uma versão de produção do software, foi quem conseguiu concluir essa etapa. Como já falei, para quem acha que a Waymo está à frente da Tesla, quando um Waymo cruzou o país de costa a costa pela última vez? Sozinha, a resposta é que isso nunca aconteceu, e não vai acontecer tão cedo. Então eu acho inteligente usar esse argumento em conversas com céticos para explicar as diferenças entre esses dois sistemas. E ouça, talvez a melhor parte dessa história. Na biografia do Davi, ele escreveu Vendedor de Lidar, e muitos pensariam que é uma piada. No entanto, ele confirmou no Tease dizendo: "Eu vendo scanners LiDAR para aplicações de levantamento topográfico, ou seja, um vendedor de LiDAR foi a primeira pessoa a dirigir de costa a costa em um Tesla usando apenas um sistema de visão." O Elon sempre diz: "O resultado mais divertido é o mais provável." Acho que há algo nisso. Muitas pessoas provavelmente vão ignorar, especialmente quem nunca dirigiu de costa a costa. Dirigi da costa leste até Tempe, Arizona, onde morei por um ano após a faculdade, e lembro bem da viagem. Foi uma viagem longa e levou 3 dias, e para Davi não intervir nenhuma vez para ajustar. Estacionar em um Supercharger é algo bem especial, então essa vai ser dolorosa para os céticos. Fred Lambert já está claramente em pânico, assim como muitos outros. Então sim, a Tesla ainda tem ajustes a fazer. Mas algo assim não seria possível se não estivéssemos à beira do nosso futuro autônomo. Apesar do lançamento do Robotaxi ter sido mais lento do que esperado, acredito que 2026 está se mostrando melhor do que muitos pensam. Não quero criar expectativas demais. Há vários outros canais para ajudar com isso. Acho que essa é uma forma bonita e inesperada da Tesla encerrar 2025. E Oliver Cameron, Chief Executive Officer da Odyssey Machine Learning, afirmou: "5 anos depois, acho que a Tesla conseguiu. Testei hoje a versão mais recente do Full Self-Driving e foi impecável. Eu costumo criticar detalhes de coisas autônomas, mas ela dirigiu mais suave e segura que qualquer humano que conheço." Fiquei muito impressionado. Elon afirmou que deixaria a política, mas talvez só em cargos formais, como Dodge, já que ainda comenta sobre isso frequentemente. E eu sei que muitos de vocês estão tão chateados e frustrados quanto eu com a descoberta contínua de fraudes em nosso governo, aparentemente em todo lugar que olhamos. Entre mais de 330 veículos que noticiaram a resposta do FBI à fraude nas creches de Minnesota, só 42 são de esquerda enquanto 100 são de direita. Manchetes à esquerda sempre citam Trump, como você verá.
Os somalis não são mencionados em nenhum momento, e apenas as manchetes de fontes com viés de direita mencionam qualquer coisa sobre o envolvimento de somalis. Mas o meu ponto aqui é que tudo é propagandizado, e se não tomarmos cuidado, as guerras de informação vão destruir o tecido da sociedade. Eu só tive algumas horas com o 14.222 mais recente, mas testei bastante em estacionamentos. Muitos notaram regressões na build anterior, mas até agora está tudo certo. A maioria dos estacionamentos estava coberta de neve, dificultando, mas o carro quase sempre lidou bem. Uma vez o carro estacionou muito perto de outro. O dono da caminhonete teria dificuldade para entrar no carro se eu não saísse, mas ela estava totalmente fora da vaga. Então situações como essa são onde precisamos de um pouco de raciocínio, mas vou dizer que houve várias vezes em que o Full Self-Driving passou por vagas abertas que eram para deficientes ou apenas para retirada, então isso foi definitivamente animador. Quase sempre estacionei de primeira, menos dessa vez, que foi bem estranha. Isso me leva ao grande problema da Tesla, o mapa. O McDonald's estava no sistema de posicionamento global a 2 minutos desse estacionamento. A navegação estava certa, mas o carro ficou rodando nesse estacionamento e parou 2 vezes longe do McDonald's. Nem era o mesmo estacionamento. A navegação estava pronta, mas o carro ignorou e estacionou aqui, levando ao ponto que quero mencionar. A Tesla utiliza a interface do Google Maps, mas de fato emprega o OpenStreetMaps e o Valhalla para roteamento e dados de mapa. As visualizações, como nomes de ruas e prédios 3D, vêm do Google Maps, exceto na China, onde a Tesla é parceira da Baidu. As instruções de navegação e cálculos de rota usam outro back-end que, até onde sabemos, ainda é o Valhalla e o OpenStreetMap. Até onde sei, ambos são de código aberto, então recursos como estacionamentos ou geometria das vias vêm do OpenStreetMap. Na versão 14, a Tesla integra a Neural Net à navegação, permitindo sobrepor os dados do mapa ao que as câmeras captam. Às vezes funciona, outras não. Pode ser ótima em situações dinâmicas, como obras, mas trouxe retrocessos em algumas situações básicas e fáceis. E aí, coisas simples como sair dessa vaga, o carro poderia só avançar, mas preferiu dar ré, precisando lidar com um pedestre e bloqueando outro carro que aguardava a minha saída. E aí, esse estacionamento que era muito apertado e movimentado, fez com que o Full Self-Driving simplesmente travasse. Ele dava ré, mas as coisas apertaram e ele parou. Eu deixei ele parado lá por uns 30 segundos, mas ele estava bloqueando todo o estacionamento, então pisei no acelerador e aí ele continuou. Mas ele acabou perdendo a saída do estacionamento e teve que dar ré para sair, o que ele fez. Mas você tem que se perguntar, será que isso foi um erro de correspondência entre a rota e a câmera que tem causado tantos problemas nessas versões recentes? Como eu sempre digo, não são problemas críticos de segurança, mas ainda assim são problemas. No geral, a direção nas minhas poucas horas foi ótima, lidando bem com a neve e sem problemas na condução. Mas eu certamente espero que a Tesla consiga resolver os problemas de roteamento com a 143 e possa melhorar ainda mais o comportamento nos estacionamentos. Mesmo assim, parece que a 14.222 é um bom avanço nesse aspecto. Ao final de 2025, gosto do gráfico do Tesla Chan que mostra: começamos o ano na versão 126 do Full Self-Driving e terminamos na 14.222 pelo menos para o AI4, considerando apenas a versão mais avançada. Ao longo de 2025 tivemos menos atualizações que em 2024. E numa tentativa de manter o episódio de hoje curto para todos que têm planos para a véspera de ano novo, vou apenas reiterar o que Elon disse. Grande trabalho da equipe Tesla em 2025 e 2026 será épico. O Model 3 Standard agora está seguindo os passos do Model Q Standard. No teste de autonomia do mundo real da Edmunds, o Model 3 Standard percorreu 339 milhas, 18 a mais que a estimativa da Agência de Proteção Ambiental de 321 no teste. A bateria do Model 3 Standard consumiu 23 kWh a cada 100 milhas, melhor que a 24 kWh. Então, a Tesla claramente se tornou mais cautelosa com suas estimativas de autonomia da Agência de Proteção Ambiental para alinhar mais de perto com o desempenho do mundo real. Se alguém usar dados desatualizados, você pode responder com os testes da Edmunds. Uma publicação que claramente não favorece a Tesla. Historicamente tem sido o oposto. A Edmunds realiza esse teste em uma rota rigorosa, com 60% de direção urbana e 40% em estrada média de 40 mph. A DHL anunciou que pretende adicionar caminhões semi da Tesla à sua frota classe 8 nos Estados Unidos da América em até 12 meses. A DHL possui vários caminhões encomendados com a Tesla e afirmou que está ansiosa para colocá-los em operação. As entregas devem iniciar no segundo semestre de 2026.
A DHL também quer operar esses caminhões semi-reboque da Tesla fora da Califórnia, mencionando Ohio e Pensilvânia como possibilidades. A DHL afirmou: 150 caminhões não é nosso limite, queremos crescer mais. Isso confirma que a DHL comprará mais caminhões semi-reboque da Tesla. Se você perdeu essa notícia antes. Isso ocorreu após o projeto piloto percorrer mais de 3.000 milhas em rotas regulares, nas quais o caminhão semi-reboque da Tesla teve média de 172 kW por milha. A DHL informou que transportou mais de 75.000 libras em uma rota de 390 milhas. Nosso projeto piloto com o caminhão semi-reboque da Tesla superou as expectativas, provando sua capacidade de transportar de forma eficiente uma carga típica da DHL por longas distâncias com uma única carga. O semi-reboque nos permite aproveitar oportunidades e negócios antes inacessíveis. Nossa frota cobre muito mais. E como já sabemos, a Tesla continua aprimorando o design do Tesla semi-reboque. Vimos a versão mais recente, possivelmente pronta para produção, graças a Heinrich Zahn. A maioria das melhorias que eles incorporaram no Tesla semi-reboque renovado, na verdade, não é visível do lado de fora. Há uma grande quantidade de melhorias no esqueleto do Tesla semi-reboque que podem ser tão significativas quanto os inversores. Os barramentos, as próprias baterias desse Tesla semi-reboque, talvez 4680S, e eu sei que é nessa direção que eles estão indo. Eu fiquei surpreso. Achei que eles manteriam as 2170s por bastante tempo, pois funcionam bem, e era isso que eu entendia sobre as 4680. O benefício dela era especialmente percebido em um pacote de baterias estrutural, e não existe nada assim. No Tesla Semi é possível ver que está carregado, conectado e carregando. Eu consigo ver pelo menos um cabo no posto de carregamento ao lado dele. A conta do Tesla Semi publicou um vídeo informando que engenheiros alcançaram 12 megawatts no mega carregador do Semi. (1560, 124, 193, 271, 351, 430, 525, 628, 738, 851, 981, 1111. Ah, sim, legal, 1206, Não se preocupe, acho que a maioria já sabe, mas para garantir 12 megawatts equivalem a 1.200 kW, quase 5 vezes mais rápido que os 250 kW comuns. Mas é claro, uma grande questão permanece: como será a curva de recarga? E não se esqueça, a Tesla já disse que o Semi e o Cybercab vão usar as 4680, e os pacotes 4680 receberam algumas críticas. Sobre a curva de recarga, a Tesla Charging esclareceu: são 12 megawatts com um gabinete V4 verdadeiro, e Dan Priestley foi questionado se isso era em um Supercharger V4 com o Plug-in Megacharger Charging System ou em um Supercharger de Semi versão 1, ao que Dan Priestley respondeu que o Semi-Charger é um sistema V4. O Semi e os carros de passeio utilizam o mesmo gabinete e design de poste, com diferenças mínimas, como o cabo e o conector. Componentes comuns e linha de montagem compartilhada significam menor custo, maior confiabilidade e serviço de campo alinhado. Então, para deixar claro, o carregamento do Tesla Semi utiliza o mesmo sistema V4 quando se trata dos gabinetes que alimentam as vagas e das próprias vagas. Também chamado de post-design, como vimos no vídeo de Heinrich Zahn. A única diferença é que o Tesla Semi usará um cabo e um adaptador ou conector diferentes para suportar essa potência. Então, o Tesla Semi não vai usar o padrão de carregamento norte-americano, e esta é uma foto da porta de carregamento do Tesla Semi que está pronta para entrar em produção. Dan Priestley disse que o conector no Semi anterior era uma versão inicial 24 do Megacharger Charging System, também conhecido como Sistema de Carregamento Megawatt. Então, mesmo a versão anterior da Tesla não era proprietária, ou seja, qualquer um poderia tê-la usado. Dan afirmou: não podíamos esperar pelo design final para ter mais de 1 megawatt, então seguimos com o que já existia. Até agora, o novo caminhão tem o mais recente padrão de carregamento de megawatt, que está prestes a se tornar o padrão. Então espero que todos os caminhões elétricos no futuro também adotem esse design de porta Megacharger Charging System. Espero que todos aprendam com o North American Charging Standard Combined Charging System e o Chatamo toda aquela confusão de anos no lado do consumidor e que a gente possa simplificar, agilizar e padronizar no lado comercial.
E de acordo com o Dan, parece que é exatamente isso que vai acontecer. E eu tenho que dizer, estou muito empolgado com isso para ver isso sendo lançado, ver os números de vendas e a demanda. Não haverá impacto negativo na marca. Tudo se resume ao custo por milha, eficiência e confiabilidade. É nesse ponto que a Tesla se destaca, indicando que dominará o segmento quando a produção crescer em 2026. Isso foi confirmado pelos dados de pré-venda que cobrimos há 2 semanas. A Tesla Ásia compartilhou que o 900º veículo da Tesla no mundo saiu da linha de produção na Giga Xangai. Um fato curioso e interessante a acrescentar. A Tesla demorou mais de 12 anos das primeiras entregas do Roadster em 2008 até produzir o carro de número 1 milhão em março de 2020. Avançando para os dias de hoje, a Tesla fabrica cerca de 1 milhão de carros a cada 7 meses, então para crescer de 8 para 9 milhões, foram apenas 207 dias, e 1 milhão de carros dividido por 207 dias resulta em 4.830 carros fabricados por dia. Um desses veículos realizou uma viagem autônoma de costa a costa. É por isso que estou super confiante em dizer que 2026 será finalmente o ano em que as portas se abrirão para o lançamento dos robotáxis. Como Elon disse, o Model X agora é oficialmente o carro mais vendido do mundo de qualquer tipo pelo 3º ano consecutivo. Sabemos que não é o veículo mais acessível, o que só reforça como esse carro é realmente bom. A Tesla reduziu os preços de alguns veículos na Coreia, alguns em até 6.500 antes do ano novo. Uma medida amplamente vista como um esforço para consolidar sua posição como a marca de carros importados mais vendida do país. A decisão da Tesla reflete a desaceleração global e a expectativa de queda na demanda por veículos elétricos no mercado doméstico. Antes de definir os subsídios para veículos elétricos, disse Elon, Shai adquiriu um 3º prédio, o Macro Harder, elevando sua capacidade de computação para quase 2 gigawatts. Não se preocupe, falaremos mais sobre isso no ano novo. Vou me despedir com um vídeo de retrospectiva da Tesla 2025, mas antes disso, tem uma parte no vídeo falando sobre o início da produção do Cybercab, mas Elon esclareceu, é só um teste do sistema de produção. A produção real começa em abril, isso claro, falando sobre o Cybercab. E mal posso esperar para cobrir 2026, que vai ser o ano do Eu Te Disse, para muitos de nós. Se cuidem. Muito obrigado a todos os meus apoiadores no Patreon. Quando fundamos a Tesla, queríamos acelerar a energia sustentável e conseguimos isso. Devemos atualizar nossa missão para buscar uma abundância sustentável.